Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou René Moreno, estamos aqui na sequência das lives. Estamos fazendo com dois temas específicos agora. Nós estamos falando sobre o valor do perdão e também vamos falar na sequência, nas outras próximas lives, sobre eu venci o bullying. Ou seja, vamos falar de dois temas e vamos trabalhar, as próximas lives serão trabalhadas sobre perdão e bullying. Hoje eu recebo um amigo que conta a sua história de perdão, é o Marcos Aurélio. Ele está chegando, a gente vai compartilhar essa experiência. Ele vai contar pra gente quanto foi libertador essa fase do perdão. O que é que aconteceu na vida dele e qual foi o processo que ele acabou tendo que viver, e sobre a questão do perdão, como o perdão foi libertador. E se você gosta do conteúdo aqui do Peoncast, apoia os nossos afiliados, temos aí o Magazine Luiza, tudo que você compra no Magazine Luiza você apoia a educação, porque nós destinamos as verbas, tirando as comissões, para a educação, produção de educação, material paradidático para escolas públicas. Apoie o projeto, conheça aí o link e veja tudo que pode ser feito via um trabalho simples, que é comprando seu presente, o presente que você vai dar para alguém na Magazine Luiza. Tá aí o link. E o Marcos já chegou, já estarei conectando com ele e vamos ouvir essa história de superação. E a história é a pessoa mais feliz porque é ela que perdoa. E lógico, o perdoado também se sente incrível. O Marquinhos está chegando. Boa noite, Marcos. Boa noite, Renê. Estou aqui tentando ajustar aqui o... Tá tudo bem por aí, campeão? Tudo bem. Eu estou aqui na sorveteria. Ah, você está trabalhando. Então, eu vim aqui na cozinha para ajustar. Deixa eu achar um melhor lugar aqui para dar certo aí. Ficou claro aí, viu? Tá bem claro nesse lugar aí. Tá bom? Tá ótimo. Dando para ver certinho? Perfeito. Pessoal, seja bem-vindo, Marcos. Um prazer receber você aqui. Queria que você contasse um pouquinho, se apresentasse, contasse um pouquinho quem é você, e depois nós entramos aí propriamente dito no tema, que é fabulosa a sua história. Quando eu conheci a sua história, achei ela não só emocionante, mas também inspiradora para que outras pessoas tomem essa decisão que você teve a felicidade de tomar. Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Peoncast, porteira aberta. Fique à vontade. Obrigado. Bom, meu nome é Marcos, né? Tenho 37 anos aí. Trabalho no Ceasa Campinas. Tenho uma sorveteria aqui no CDHU São Martim, que é onde eu estou agora, né? Por isso o ambiente aqui de cozinha, aqui por trás aqui. É isso aí, na verdade, eu tive uma experiência aí do perdão, na verdade, foi com o meu pai, né? O ano 2000 ali, mais ou menos, o meu pai foi embora para Minas Gerais, separou-se da minha mãe, né? Terminou o casamento dele e ele foi embora para Minas Gerais. E eu, como sempre fui muito apegado à figura paterna, né? Meu pai sempre foi meu herói para mim ali na infância, apesar de não ter tido aí não ter sido um pai muito amoroso, vamos dizer assim, mas aquele laço familiar, aquele vínculo familiar, eu sempre fui muito apegado a meu pai. E quando ele foi embora para Minas Gerais, logo na sequência eu fui, né, morar com ele. E lá, chegando lá, cidadezinha de interior, né, 30 mil habitantes, ele se casou de novo, a gente tem uma amizade ainda com os filhos da minha madrasta até hoje, né, e o pessoal lá de Minas até hoje. O meu pai, ele tem outra religião, né, que não tem nada a ver com a minha, né, na época ele praticava uma determinada religião, não que eu tenha nada contra religião nenhuma, eu acredito aí que cada um faça o que acha certo aí, o que goste, né, aí religião é particular de cada um, né, mas eu não concordava com a dele, então eu não concordava assim, não queria participar, né, das coisas que ele fazia. E então, quando eu cheguei em Minas, a gente teve um acordo, né, um acordo de cavalheiros, né, vamos dizer assim. Ele participava do espiritismo, né? Ele praticava o espiritismo na época.
E eu falei para ele, então, que, pai, que eu não ia participar. Eles poderiam fazer lá o que eles achavam que era certo, mas eu, particularmente, não participaria, né? Então, toda vez que eles fossem ter o ato religioso deles, eles me avisassem, eu sairia antes e voltaria depois, quando tivesse terminado, e vida que segue, né? E Perfeito. assim foi, durante um ano. Todas as vezes que eles iam fazer algo, o meu pai me avisava, né? Ó, Marcos, hoje vai ter trabalho, 7 horas da noite, 6h30, ali, 6 horas eu saía e voltava 11, 11 e pouco, quando já tinha tudo sido finalizado, né? E passado um ano desse tipo de acordo, né? Um dia eu cheguei em casa, um dia à tarde, eu lembro até hoje, era 1 hora da tarde, mais ou menos ali em torno, eu entrando em casa, vi a casa toda fechada, né? Lá no sítio, todo fechado, todo mundo fechado, eu até estranhei, né? Fui abrir a porta ali lentamente, de uma vez quando eu olho, tava todo o pessoal lá, minha avó, minha tia, minhas primas, meu pai, todo vestido de branco, né? E fazendo o que eles estavam fazendo. Do mesmo jeito que eu abri, eu fechei a porta, né? Eu não concordava, então não ia participar. E eu saí, né? Quando eu cheguei lá fora, a minha prima veio e me chamou, falou que o meu pai, né, incorporado um santo, estava me chamando, e eu peguei e voltei, né? Entrei lá para dentro, e aí como que eu vou dizer, o santo, que meu pai estava incorporado ali no momento, começou a me falar algumas coisas, e eu quieto, né? Porque eu acredito na religião, eu só não concordo, né? Mas eu acredito. E ele me falou algumas coisas e eu fiquei quieto na hora. E depois falou que eu poderia ir embora e tal, me liberou, né? As coisas eu não vou falar aqui o que ele falou, mas enfim, me liberou. Certo. E eu peguei e fui embora, né? Fui para a rua novamente. Voltei horas depois, quando meu pai fazia quando ele tinha esse tipo de ato religioso, depois disso ele ficava meio fisicamente, meio cansado, destruído fisicamente. E aí ele pegou e eu chegava, ele estava dormindo, né? E eu entrei na casa, minha avó estava em pé lá ainda, eu falei para minha avó, falei, vó, vocês têm a religião de vocês, eu tenho a minha, eu não concordo com aquilo que vocês estão fazendo, mas cada um faça o que acha que é certo, né? Só estou avisando que da próxima vez que me chamar, eu não vou participar. Só falei isso para Perfeito. ela. Enfim, aí ela pegou e falou nada, ficou quietinha na hora, né? Eu peguei e fui dormir, deitei na cama. E essa é uma imagem que ficou gravada na minha mente. Eu deitei e dormi. Quando eu acordei, aí eu acordei com meu pai me chamando, ele encostado na porta, apoiado assim na porta, e ele bravo, né? Marcos. Aí eu abri os olhos, falei, oi pai. Ele falou assim, que história é essa de você ficar desafiando o que você não conhece, né? Eu lembro as palavras dele como isso há muito tempo atrás, não lembro como se fosse hoje. Eu falei, pai, eu não estou Sim. desafiando nada. Simplesmente eu já avisei, desde quando eu cheguei aqui, eu não vou participar, eu não gosto, eu não vou participar do que vocês acham que é certo. E ali iniciou-se uma discussão, né? E no meio dessa discussão, ele falou assim para mim, é bem que eu desconfiava que a sua mãe me traía quando a gente era jovem, que você não é meu filho, porque se você fosse meu filho, você me apoiaria, me acompanharia, né? E na É. hora da raiva ali, do nervoso, eu falei para ele, você não é meu pai mesmo não, porque pai dá amor, dá carinho, dá atenção, né? E você nunca me deu isso. Você sempre foi bruto, sempre me maltratou, e ali aquela discussão, eu nervoso, eu saí pra rua. Fui pra casa de amigos, chorei muito, né, na época, fiquei muito triste, e dormi na casa de uns amigos, né? No dia seguinte, tinha que ir embora, né? Tava na casa de amigos. No dia seguinte, voltei para casa da minha avó. Aí eu lembro eu sentado no quintal, numas telhas que tinha no quintal da casa dela. Aí minha avó veio e falou assim para mim: Marcos, onde você estava discutindo aí com seu pai, brigando com seu pai? Você falou que não é filho dele e ele falou que não é seu pai. Então não quero ninguém estranho morando aqui dentro de casa. A sua avó. Literalmente, a minha avó, a mãe dele, né?
literalmente me colocaram pra rua, né? Me colocou pra rua, minha avó, no dia. Eu peguei as minhas coisas, né? O pouquinho que eu tinha ali, trabalhava numa pizzaria, ganhava R$10 no sábado e 10 no domingo. Não tinha nada, tinha uma malinha, 2 calças, 3 camisetas e uma bermuda, vai. Coloquei na mala e saí pra rua. Aí eu falo que é o plano de Deus na nossa vida, né? Como Deus tem o poder de agir na nossa vida. Eu peguei a mala, triste da vida. Minha mãe aqui em Campinas, na época, passou uma dificuldade financeira muito grande. Ela não tinha condições de mandar o dinheiro para mim poder voltar de Minas, né? E porque na época estava muito difícil a situação, por exemplo, meu padrasto desempregado, o pessoal desempregado, eles tinham malemar para comer, né? Aí eu falei, pô, vou ali na BR-116, né, que cruza a cidade, e vou pedir carona para os caminhoneiros. Vamos ver aonde eu vou conseguir chegar. Em direção a Campinas, até tentar chegar na cidade de Campinas. E eu descendo a rua triste, um amigo meu subindo a rua, um amigo que eu fiz lá na época, isso há anos atrás, né? Subindo a rua. Um amigo meu pegou e falou, Marquinhos, onde você está indo? Aí contei a história para ele, ele falou, cara, os meus pais foram morar mais para a roça, que lá fala roça, né? Quando é bem para longe do vilarejo, foram morar para a roça, e se você quiser ficar lá em casa, até você se acertar, você fica lá em casa. Aí eu falei, pô, não tem para onde ir, né? É lá mesmo. E ele falou, só tem um problema, eu moro de frente com o cemitério, se você não tiver medo, era porta a porta, assim, é melhor do que ficar na rua, né? E eu fui morar com esse determinado amigo durante um tempo. E aí, na época, esse amigo tinha uma irmã. E a irmã se engraçou comigo na época, né? E não aconteceu nada entre nós, mas o pai da menina, sabendo, falou, ó, não é melhor esse rapaz morar aí não, porque daqui a pouco acontece alguma coisa e ele e sua irmã aí, e é problema, né? Aí, lá vai eu de novo, sem rumo. Lembro como se fosse hoje. Fui trabalhar na pizzaria e tô lá lavando louça, triste da vida, né? Que eu tinha que voltar a pegar minhas coisas e ir embora. Aí tinha uma moça lá, muito gente boa, toda simpática, mas foi e me questionou por que eu estava triste no dia, né? Eu expliquei para ela, pô, tô ficando de favor na casa de um amigo ali, mas eu vou ter que sair porque por causa do acontecido, né? Que, na verdade, do que não aconteceu, né? E aí ela pegou e falou assim, pô, Marquinhos, minha mãe faleceu e meu pai foi embora de casa, só ficou eu e meu irmão. A luz e a água tá cortada lá em casa. Se você quiser pagar a luz e a água lá, vai lá morar com a gente, só que você vai ter que dormir no quarto que a minha falecida mãe morreu, que é o único quarto que tá livre. Lá vai eu de novo. É até engraçada a situação, né? Lá vai eu de novo. Fui lá, paguei a água, paguei a luz pro pessoal. Da porta do cemitério pra morar... Da porta do cemitério pra morar no quarto onde a mãe da moça morreu. A mãe da moça morreu. Mas enfim, melhor que isso. Fui morar lá e ali fiquei. 1 ano mais ou menos morando lá. Com esse pessoal. 1 ano comendo cachorro-quente. Tinha um cara que vendia cachorro-quente na esquina e eu estava estudando ainda na época, né? O ensino médio. Então eu ia para a escola, pegava um cachorro-quente, voltava da escola, pegava um cachorro-quente. Fiquei 1 ano comendo isso. E o pessoal do interior, eles são muito receptivos, né? Quando eu estava com fome para comer comida, você sempre vai na casa de alguém ali na hora da janta, o pessoal, ô Marquinhos, como que tá? Tudo bem? Entra, come. Aí você falava, não, né? Não quero comer não, tô cheio. Não, rapaz, põe ali, ó, já que você tá insistindo, né? Aí ia lá e comia um arrozinho com feijão, era assim que... E assim virando já fiz durante 1 ano. E assim foi me virando durante 1 ano. Ia sempre ali na hora da janta, não quero não, come, rapaz. Pô. Aí você ia lá, não, vou comer um pouquinho. Ia lá e assim foi durante 1 ano. A minha família, como a cidade é muito pequena, a gente se cruzávamos, né? Nós nos cruzávamos. Vira e mexe, a gente se encontrava na cidade. Perfeito. Eles vinham e eu vindo, isso é outra coisa também que me dói muito, que me marcou muito na vida. Eles atravessavam a calçada. Fizeram isso várias vezes. Meu pai e minha avó vindo, eu vindo na direção deles ali, porque a cidade é pequena. Eu vi várias vezes eles atravessarem a rua, eu passava na calçada e ele em outra. E tudo isso por causa desse desencontro aí da religião na época. Mas enfim, fiquei 1 ano nessa vida, trabalhando.
a minha mãe ainda passando dificuldade financeira, não conseguia me mandar dinheiro, eu ganhando 10 no sábado e 10 no domingo, não tinha como juntar para vir embora, né? Muito difícil. E um belo dia, aí Deus novamente entrou ali na minha vida, um belo dia, um amigo meu aqui do São Marcos, da região que eu moro aqui até hoje, apareceu lá nessa cidadezinha. E o bendito foi comer na pizzaria que eu trabalhava. Aí quando ele me viu, ele foi e falou, ô Marquinhos, e aí, quanto tempo, pô, não te vejo e tal. Aí eu falei pra ele que tava morando ali na cidade, né? Aí ele falou, mas você não vai embora mais? Aí contei pra ele a história e falei, eu não fui embora ainda porque eu não tenho condições pra ir embora. Aí ele falou, cara do céu, eu trouxe um pessoal comigo e uma das pessoas que eu trouxe vai ficar aqui. Então tem uma vaga no meu carro, se você quiser ir embora, quarta-feira eu tô indo embora. Cara, Meu Deus. Pra mim não tem nem palavra para agradecer a esse cara até hoje por ter acontecido isso. Não, é muita coincidência. Aí fiquei muito. Aí sábado e domingo trabalhei na pizzaria, juntei os 20 contos ali para poder comer na estrada, né? E esse amigo me trouxe até Campinas de carona. Vim de carona no carro dele. Lembro até hoje, era um Santana verde. Lembro nossa, porque foi, para mim foi sensacional. Muito marcante. E aí, chegando aqui, continuei a vida, né? Arrumei emprego, voltei a morar com a minha mãe e não falei mais com meu pai. No dia que eu vim embora, eu fui na casa da minha avó, bati palmo, meu pai saiu lá no portão, falei para ele, pai, me desculpe por aquele dia, o senhor falou que não é meu pai, e eu falei que eu não sou seu filho, mas o senhor é meu pai. Tanto que eu sou o xerox do meu pai, né? Quem vê foto, vê o jeito de andar, o jeito de ser, não precisa nem de DNA, porque é idêntico. Tá, mas enfim, fui lá, falei para ele, eu estou indo embora para Campinas, não sei se um dia eu volto, e não sei quando eu volto, e se eu voltar. Então eu estou vindo aqui, só te avisar que estou indo embora, ele pegou na minha mão, tá bom, vai com Deus, e ali uma despedida bem fria mesmo, e eu, a partir daí, vim embora. Então, segui minha vida, né? A figura do meu pai, durante muitos anos, fez mesmo muita falta para mim. Eu lembro de ter chorado várias vezes aí, um dia numa homenagem no Dia dos Pais, do Fábio Júnior, do Fiuk, filho do Fábio Júnior, no programa do Faustão. Fábio Júnior dando entrevista, o Fiuk entrou cantando aquela música, pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Falar pra você, eu chorei igual criança aquele dia, porque apesar de ser adulto, e casei, tenho 2 filhos maravilhosos, o Lucas e a Ana, tento ser para eles um pai totalmente diferente do que eu tive, mas foram 12 anos sem falar com meu pai, nada, sem contato, só que alguém vinha lá de mim e falava, vi seu pai lá, seu pai tá bem, era só isso que eu ouvia falar e mais nada. Só que, como eu disse no início, eu sempre fui muito apegado ao meu pai, então me fez muita falta a figura paterna. E um belo dia, outra coincidência da vida, estava na rua conversando com um amigo, no meio da rua, ele pegou e falou, pô, eu tô louco para ir lá em Minas visitar minha mãe, mas eu tô sem carro no momento. Eu falei, cara, eu tô parado aqui, estava desempregado na época, eu falei, eu tenho um carro ali, eu tenho vontade de ir lá em Minas para ver a minha família de novo. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, você tem o carro, eu tenho o dinheiro, eu pago todas as despesas e nós vamos no seu carro. Aí eu falei pra ele, putz, demorou. É até engraçado que eu falei, agora eu quero ver nossa mulher deixar nós ir, né? Eu e ele ir, casado, com filho, a mulher vai deixar nós ir pro interior sozinhos, os dois? Vai nada. Aí eu tive uma ideia na época, até uma ideia meio maquiavélica, né? Eu dou até risada quando eu conto pra minha esposa. Eu falei, cara, eu já sei o que nós vamos fazer. Chega na sua casa e fala assim pra sua esposa, ó, vou lá em Minas visitar minha mãe e vou levar o Felipe. Ela vai falar para ele, você tá louco? Você vai sozinho, jamais vai levar o Felipe numa distância dessa. E eu vou chegar em casa, vou falar para minha mulher, ó, quero ir lá em Minas ver meu pai, vou levar o Lucas. Ela vai me responder a mesma coisa, eu tenho certeza. Você tá louco, vai levar o Lucas numa viagem dessa? Vai sozinho. Aí, usamos essa tática e foi dito e feito. Cheguei em casa, minha mulher, você tá louco? Vai para Minas? Vai sozinho. Então eu vou sozinho, já que você tá mandando eu ir sozinho, tô indo sozinho. Ele usou a mesma estratégia e aconteceu a mesma coisa, enfim. Pegamos, marcamos, eu lembro, eu e ele guardando as coisas no carro e as duas lá.
Nossa, vocês é fogo, vocês vai sozinho mesmo, hein? Não, vocês falou para nós ir sozinho. A gente não queria levar. E elas não podiam, porque minha esposa trabalhava, a esposa dele trabalhava na época, né? E, então não podia. E acabou que fomos sozinhos. E aí eu combinei com ele. Eu falei, ó, eu lembro onde é a casa do meu pai, eu vou parar lá. É antes da casa da mãe dele, né? A mãe dele é a cidade vizinha. E aí vai depender de como meu pai me tratar, a gente vai seguir a viagem. Se meu pai me tratar bem, a gente fica na casa dele. Se meu pai me tratar mal, entramos no carro e vamos para a casa da sua mãe, ficamos na casa da sua mãe aí até o dia de vir embora e nunca mais ali falo com meu pai de novo. E fui nessa, sem avisar ninguém, sem ligar para ele, sem nada, fui nessa, na cara e na coragem, né, vamos dizer assim. Sim. Seguimos para Minas Gerais, 1.200 quilômetros, 15 horas de viagem. Chegamos lá no vilarejinho, chama Ponto do Marambaia. É interior de Minas mesmo. Quase chegando na Bahia, depois de Governador Valadares, Teófilo Otoni, é bem para frente ali, quase chegando na Bahia já. Cheguei lá, bate palma, minha madrasta saiu. São cenas assim que eu não vou esquecer, eu acho que eu vou esquecer nunca na vida, novamente. Minha madrasta saiu. Aí eu falei, oi, tudo bem? Ela, ô, meu filho, tudo bem? Eu falei, a senhora lembra de mim? Ela, não lembro não. Eu falei, Marquinhos, filho do Zé. Ela, ô, Marquinhos, como que você tá? Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Eu falei, meu pai tá aí? Não, seu pai não tá aqui não. Eu falei, onde ele tá? Tá numa oficina de moto ali na esquina. Aí eu falei, eu vou lá tentar falar com ele. Aí entrei no carro de novo e fomos. Cheguei na oficina de moto, tinha umas 7 pessoas lá dentro, e meu pai no meio. Aí eu entrei e fiquei do lado dele. As pessoas vão do lado da outra, eu parei do lado dele, literalmente. Parei do lado dele, cruzei os braços e fiquei em pé, esperando para ver alguma reação, né? Fiquei ali alguns segundos, ele não falou nada. O pessoal começou a olhar, né? Pô, que esse cara entrou aqui e ficou quieto aqui dentro, né? Aí eu fui e falei para ele, eu falei, ô, tudo bem com o senhor? Ele, tudo. Aí eu olhei para ele e falei, o senhor lembra de mim? Aí ele olhou no meu rosto. Não tô lembrando de você, não. Falei, caramba, pai, se um pai não lembra do filho, quem vai lembrar, hein? E naquele momento ele começou a chorar, me abraçou, filho, nossa, que saudade. E aí a gente desabou ali em lágrimas, né, os dois. Ele pediu perdão por tudo que aconteceu. Eu senti muita falta sua, das suas irmãs esses anos todos e tal. E ali fizemos as pazes, naquele exato momento. Entrou no carro, voltamos para a casa dele e fiquei 7 dias nessa primeira vez na casa dele. Eu já estava casado, já tinha 2 filhos, né? Não, né? Nessa primeira vez eu tinha um filho, né? Só tinha o Lucas. A Janaína estava grávida da Ana Laura. E então meu pai, nesses 12 anos, eu fiz as pazes com ele, mas eu perdi 12 anos com meu pai. Talvez por um orgulho meu, não vou pôr a culpa nele, que talvez se eu tivesse ido atrás antes, pedido perdão antes. Então eu perdi literalmente 12 anos ali de convivência com meu pai. Mas enfim, fizemos as pazes, voltei lá algumas vezes novamente, e em dezembro de 2000, nós estamos em 2021, 2018, falei para minha esposa, nós vamos para Minas Gerais e vou levar você, a Ana Laura, o Lucas, todo mundo com meu pai, conhecer a minha família, porque ele não conhecia ninguém até então. Janeiro, peguei todo mundo aqui e fomos para Minas Gerais. Dezembro, né? Ali na viradinha de dezembro para janeiro, levei a família inteira. E meu pai, aí, enfim, conheceu meus filhos, conheceu minha esposa, e foi um mês, assim, sensacional, um mês inesquecível, o qual, para mim, é um dos melhores da minha vida inteira. Uma lembranças que eu tenho desse mês de janeiro, né, que foi virada de dezembro para janeiro. Esse mês de janeiro, para mim, um dos melhores meses da minha vida. Foi muito, muito top mesmo. Mas, enfim, aí já estava em clima de paz e harmonia, tudo muito lindo, né? Marcamos ali de meio do ano, talvez, meu pai vir para cá para poder ver minhas irmãs, ver meus sobrinhos, ver a família toda, rever os amigos antigos. E a partir daí começamos a ter contato frequente, né? Diariamente ligava para ele, ei pai, como tá as coisas em Minas? Aqui como a situação financeira é um pouco melhor, mandava dinheiro para ele, ajudar lá, pagar alguma conta, resolver alguma coisa. E assim foi indo aquele clima, tentar recuperar os 12 anos perdidos.
E Perfeito. aí, no dia 22 de julho de 2019, eu também tenho uma pequena empresa de brinquedos, né, de locação de brinquedos. Eu lembro que eu estava montando a cama elástica num cliente, o celular tocando, e eu na pressa ali não atendi o celular. Quando eu volto, tinha 30 ligações do meu celular de Minas Gerais. Eu já falei, já Meu, veio na minha cabeça, aconteceu alguma coisa ruim, né? Mas já imaginei que era minha avó, porque minha avó, 88 anos, né? Já falei, putz, aconteceu alguma coisa com a minha avó e aí fui atender o telefone, aí liguei, retornei a ligação, quando eu liguei, meu tio atendeu, chorando, e falou, seu pai acabou de falecer. Dia do aniversário dele. Era dia do aniversário dele. Eu falei, como assim, tio? Ele desesperado no telefone, seu pai acabou de falecer, bateu a moto num caminhão parado na rodovia. O caminhão quebrou na rodovia, eu acho que ele foi, e ele devia estar, eu acredito que ele devia estar dirigindo, pilotando a moto dele, e essas rodovias de mão dupla, quando chega a subida, abre uma faixa adicional. O caminhão estava quebrado na faixa adicional, eu acredito que ele na pressa foi ultrapassar do lado errado, do lado direito, e já deu em cima do caminhão, não teve como ter reação, bateu, morreu na hora, traumatismo craniano. meu pai. 52 anos de idade, meu pai, Novo, e moleque. então para mim é uma cena muito, é uma lembrança assim que muito triste. Eu fico feliz por ter feito as pazes com ele ali, né, ter dado tempo aí, ter convivido com ele 3 anos, mas eu perdi 12 anos. O perdão me fez bem, mas ainda tenho um remorso de ter perdido esse tempo, sabe? Eu agradeço a Deus por ter dado a oportunidade de ter ido lá, feito as pazes, ele conheceu minha família, conheceu os netos dele, todo mundo, mas esses 12 anos perdidos, jogados fora, é uma marca que eu tenho que não vai ser apagada e uma lição de vida por um erro, talvez meu mesmo, por arrogância, por ignorância, por talvez uma falta de compreensão maior, né? E me fez perder 12 anos com meu pai, que não está mais entre nós hoje. Peguei o carro aqui, minhas irmãs, eu, minha esposa, minhas duas irmãs e meu cunhado, e fomos para Minas Gerais em alta velocidade ali, até, né, loucura, tristes, eu chorando, dirigindo o carro, chorando. Quando eu chego em Belo Horizonte, metade do caminho, que é 600 quilômetros daqui em Belo Horizonte, 590 e pouco, quando eu chego em Belo Horizonte, o filho da minha madrasta me liga. Marquinhos, tem mais uma notícia ruim para te dar. Eu falei, pior do que a morte do meu pai, né, meu filho? Já fala logo, né? Porque não vai ter. Sua avó acabou de falecer. O pai e a mãe no mesmo dia. Oh, desculpa. O filho e a mãe no mesmo dia. Meu pai faleceu 8h30 da manhã, minha avó faleceu 6h40 da tarde. E caramba, velho, mas já estávamos no caminho, né? Estávamos no caminho e viagem que segue. Chegamos lá no vilarejo. Interior eles velam em casa, né? Então o velório é em casa. Chegamos no vilarejo lá, tava o caixão da minha avó de um lado, o caixão do meu pai do outro, na sala da casa do meu pai. A Meu pai. cena, talvez, eu acredito que é a cena mais triste da minha vida, né? Ver meu pai ali no caixão, minha avó do lado. E foi um dia, assim, muito difícil. O meu pai foi enterrado às 3h30 da tarde, no próprio vilarejo. A minha avó, como era de Padre Paraíso, que é a cidade mesmo, ali, o centro da cidade, ela foi enterrada lá porque era próximo da casa dela e então não enterraram junto. Meu pai ficou no vilarejo, cemitériozinho pequenininho de interior, e minha avó foi enterrada na cidade. Mas, enfim, no dia do aniversário, né, os dois faleceram, meu pai de manhã, minha avó à tarde. A minha avó, sem saber do meu pai, ela não morreu porque soube da morte dele. Foi só uma coincidência mesmo. Ela estava internada no hospital e uma coincidência, parou Meu. de respirar e acabou os Ela, dois ela faleceu sem saber que o filho tinha sofrido um acidente. sem saber do acidente do filho. Que como ela já estava internada por causa da idade, Ninguém as comunicou. pessoas acharam melhor não contar. Mas Deus acabou, né, recolhendo os dois aí no mesmo dia. Então, o que eu deixo aí de mensagem para as pessoas é para perdoar mesmo,
porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? A gente está aqui agora, daqui a pouco a gente não sabe, né? Já é bíblico, amanhã pertence a Deus, né? Então não nos pertence. Daqui um segundo, milésimo de segundo, por acontecer, já não nos pertence mais. Então, às vezes, a gente engolir um pouco do nosso orgulho, da nossa arrogância, do nosso... Porque, às vezes, a gente acha que é certo, né, o que é certo, mas existe ponto de vista diferente, respeitar a opinião do próximo, né? Às vezes, cabe a gente contar um pouquinho, até 10 ali, né, segurar um pouquinho as emoções, né, e dar tempo ao tempo. O melhor remédio que existe é o tempo, eu falo para minha esposa. Então, às vezes, na hora da explosão, da hora do nervosismo, a gente toma determinadas reações, falam coisas que machucam mais do que uma porrada na cara. Então, se você, às vezes, ele se segurar, respirar, pode ter certeza que tomará decisões melhores, tomar com cabeça fria, com mais serenidade, do que na hora da raiva, na hora da ira, na hora da explosão ali, da emoção, né? E mais uma vez aí agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de ter me reconciliado com meu pai e ter dado a oportunidade de ter levado a minha família até ele para que ele conhecesse todos da minha família. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto um remorso muito grande por ter perdido esses 12 anos com meu pai. A minha irmã do meio, a Daiane, não sei nem se ela está assistindo, mas a Daiane, ela foi lá uma vez ainda e viu meu pai vivo. A minha irmã mais nova viu meu pai criança e viu meu pai no caixão. Então, isso é uma marca que ela mesma fala que ela carrega. Pô, vi meu pai, lembro de meu pai criança, e depois foi ver meu pai já no caixão morto. Então, perdemos, né? Então, perdemos nosso pai, perdemos muita coisa, perdemos a oportunidade, perdemos o prazer de ter convivido com o cara que nos criou, né? Apesar dele ter ido embora, né, em determinado tempo, mas meu pai foi embora, eu tinha 16 anos, ele me criou, me ensinou tudo o que devo ali, né? Você sabe, Então, Renê, quando eu escutei a sua história, quando eu escutei a sua história, Marcos, eu fiquei motivado em compartilhar ela, porque a gente gosta aqui no canal, a gente é puxador de conversa. E a gente pode transformar a vida de uma pessoa com a história de alguém, né? Contando a história de alguém, a gente pode inspirar. Quando eu ouvi essa história, eu fiquei muito emocionado, porque eu tive algo semelhante, estando morando muito próximo, e eu fiz as pazes com meu pai nos últimos 6 anos. Ele faleceu no ano passado, no meio da pandemia. Ele morreu com um problema de câncer, né, na cabeça. Então, não foi nada a ver com a pandemia, mas foi no meio da pandemia que ele faleceu. Eu passei o carnaval com ele, 3 meses depois ele morreu. Então, e eu fiquei anos sem falar com meu pai. Anos a gente também ficou distante. E eu perdoei ele, a gente se comunicou e a gente ficou 6 anos juntos. E quando eu escutei a sua história, eu fiquei muito motivado, porque muitas pessoas podem fazer isso ainda em vida. Talvez ouvindo essa live, ouvindo essa informação aqui hoje, esse bate-papo, tomar a decisão de ir lá falar com a mãe, com o pai, com o tio, com o vizinho, um primo, né, às vezes, e falar, ó, perdão, não importa se quem está certo ou errado. Eu estou aqui pedindo perdão hoje e quero ter as pazes com você. Então, eu agradeço a sua coragem e agradeço a sua fé que você teve em permanecer em cima da sua fé, né, na sua convicção também de fé, levar suas crianças, né, seus filhos para lá para conhecer. E eu quero só dar uma palavra de conforto. Esses 3 anos valeu a vida. Acredite nisso. Os anos que você talvez não esteve, você não estava maduro para estar lá. Você estava maduro. Deus preparou você para estar lá. Esses 3 anos foram os anos que você pode levar para os seus filhos na questão de experiência. Então, receba meu abraço, o meu reconhecimento. Obrigado. E a minha admiração maior ainda por você ter essa nobreza, né, essa hombridade de tomar essa decisão, de perdoar, né, principalmente que perdão é divino. Marquinhos, nós estamos chegando ali ao final da live e você já deixou a sua mensagem, mas eu gostaria que você, né, finalizasse, fizesse suas considerações finais e queria que você fechasse com uma oração, do jeito que você gostar, do seu jeito, da sua vida, uma oração para que toque o coração de quem ainda não perdoou e que possa perdoar o mais rápido possível para que viva mais próximo das pessoas. Então, as minhas considerações finais é essas que eu já acabei fazendo, né? Perdoe enquanto é tempo, porque não interessa quem errou, quem esteja certo, quem esteja errado. O perdão, ele é mais benéfico para quem perdoa do que para quem é perdoado. Porque normalmente quem nos magoa é pessoas que a gente ama.
Porque se uma pessoa insignificante, entre aspas, uma pessoa que talvez não tem tanta proximidade, tanto afeto você tenha por ela, ela te fazer algo, você pode ficar nervoso na hora, mas depois você não liga, porque é uma coisa irrelevante, né? Você fala, pô, não vou ver mais, o cara me fechou no trânsito, fiquei nervoso, nunca mais vou ver o cara. Então isso não vai me magoar. Agora, quando a gente magoa, é porque a gente amava a outra pessoa. E eu peço para as pessoas não deixar esse amor esfriar. Então vai lá, perdoa, peça perdão, se a pessoa te pedir, aceite o perdão, é muito importante, e de verdade, de coração, não é da boca para fora. Talvez as coisas não voltem a ser a mesma, como era antes, ou talvez sejam melhores do que eram antes, mas o perdão depende muito da gente, então isso eu acho importante. A oração, vou tirar o boné aqui, o cabelo tá meio bagunçado, tá? Não repara que tava de boné. A oração, para mim, a mais importante é aquela que Jesus nos deixou, né? Nos ensinou, que é o Pai Nosso. Então, vou rezar um Pai Nosso e agradecer a Deus por tudo, agradecer pela oportunidade que você me deu de contar a minha história novamente, agradecer pela sua vida, pela minha e por todos que estão aí nos ouvindo ou que há de nos ouvir, e que essa história aí ajude a libertar corações aí de pessoas que não viram agora, vão ver depois, ou que isso compartilhe, né? Que seja compartilhado aí para outras pessoas, tá bom? Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como Nós perdoamos a quem nos tem desculpa alguém interrompeu. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Deus abençoe aí sua vida, Renê. Deus abençoe a vida de todos e tamo junto. Gratidão, Marcos. Parabéns à sua família. Um beijo na sua esposa, um beijo nas suas crianças, um beijo nas pessoas que vão assistir você aqui ao vivo ou gravado ali em Minas. Um beijão para todo mundo. E que siga esse exemplo maravilhoso do perdão que o Marcos acabou de dar para a gente ter coragem. E se você conhece alguém que tem uma história impactante sobre perdão, indique aqui para a gente quer compartilhar essa experiência aqui no canal do Peoncast. A gente acredita no poder do perdão e a gente quer motivar outras pessoas a tomar essa iniciativa. Fique com Deus todo mundo, Marquinhos. Beijo, viu? Fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Saúde. Tchau.